Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de geografia. Vamos continuar falando aí um pouco sobre a questão de etnia e modernidade. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre essa questão de etnia. É do caso do Brasil, as questões étnicas aqui envolvendo o nosso país. Então, o Brasil, a questão étnica aqui, a gente vai tratar mais especificamente da questão indígena e dos afrodescendentes. A gente sabe que nosso povo brasileiro chamado, ele é formado por diferentes grupos étnicos. A gente tem na formação do nosso povo, a gente tem a formação dos índios, que aqui já viviam, tem os africanos, que foram trazidos para cá como escravos, e temos também os diferentes povos europeus que vieram para cá como imigrantes ou no início da própria colonização. Esse, a união entre esses diferentes povos, os relacionamentos entre esses diferentes povos, faz surgir o que a gente chama de povo brasileiro, que é um povo extremamente miscigenado, extremamente com raças misturadas. Se a gente for ver, a gente tem na nossa composição diferentes raças. Se você fizer um exame de sangue, por exemplo, você vai identificar no seu sangue, no DNA, traços dessas diferentes raças aí que fazem parte do povo brasileiro de uma forma geral. Apesar do nosso povo brasileiro ter como identidade a questão, por exemplo, da língua materna para todo mundo, o português, ou para quase todos, já que diferentes povos indígenas ainda não falam a questão do português, mantêm suas línguas maternas, mas essa língua materna é o que, de certa forma, une as diferentes etnias que se constituem dentro do nosso território. Mas mesmo com essa questão linguística, algumas ainda conseguem manter a questão da sua própria língua, por exemplo. E isso mostra que o nosso país, por exemplo, apesar de ter uma língua que vai unir as diferentes etnias, a gente percebe que dentro do povo brasileiro tem diferentes etnias com diferentes costumes. A gente percebe isso principalmente na questão cultural, ou mesmo na questão da fala. Quem nunca viu aí, principalmente na internet, com os vídeos que surgem agora, o pessoal falando que só aqui no Nordeste se fala de diferente forma, as doenças do nordestino, por exemplo. Aí tem lá os vídeos falando como é que o nordestino se expressa na questão das suas doenças. Se você for para o Rio Grande do Sul, eles têm uma forma de falar também que, se a gente for ver algumas falas que eles dizem, a gente não entende. Questão cultural, além da linguagem, a questão dos costumes, as comidas, costumes de diferentes regiões mostram que o Brasil é um país extremamente diversificado. E aí a gente vai tratar dos dois grupos aqui, os indígenas e os afrodescendentes. A questão dos indígenas. Quando os portugueses aqui chegaram, já encontraram os índios que moravam em nosso território. Então, a primeira coisa que vai acontecer é um grande choque de culturas portugueses e indígenas. E aí vai começar um grande processo ou de aculturação dos índios absorverem a cultura europeia, e vai começar também um processo de grande matança, grande mortalidade dos índios. Então, dos indígenas que conseguiram escapar à escravidão, os que conseguiram fugir, não aceitavam a questão da escravidão, muitos deles acabaram sendo exterminados, acabaram morrendo durante esse processo de colonização aqui do Brasil pelos portugueses. Esse processo de extermínio, de morte, ele aconteceu pelas mortes nos conflitos de uma forma geral, as guerras que foram travadas contra esses índios, e muitos dos índios também morreram pelas doenças que foram trazidas pelos europeus. Doenças que o corpo dos índios não estavam acostumados, não tinha um sistema imunológico preparado para isso, e uma simples gripe matava tribos inteiras. Então foram grandes problemas que acabaram dizimando essa população indígena. A estimativa é que moravam no Brasil mais de 4 milhões de índios. Tem gente que diz, tem pesquisadores que dizem que moravam cerca de 8 milhões, por exemplo. Formavam diferentes nações com costumes, crenças e forma de organização social diferente. Os índios que aqui foram encontrados pelos portugueses, eles não eram todos iguais. As diferentes tribos tinham culturas diferentes. Tinha aquele índio lá que era o índio canibal, gostava de comer carne humana. Tribos com costumes diferenciados, então era uma variedade extremamente grande. Esses 4 milhões lá no início era uma população gigantesca comparada ao período. Hoje em dia, por exemplo, o último censo realizado no Brasil,
O último levantamento feito em 2014 estimou em cerca de 800 mil os indígenas e descendentes de indígenas diretos. Eles estão distribuídos em 305 etnias diferentes, que falam 274 línguas diferentes no nosso país. Existe aqui no Brasil indígenas que ainda mantêm sua identidade e suas tradições, têm seus costumes, suas danças, sua língua, apesar de terem tido contato com o restante da sociedade, mesmo com esse contato com a sociedade branca, chamado, mas eles mantêm seus costumes, preservam. Enquanto outros grupos absorveram quase que por completo. Você chega em algumas aldeias indígenas, você já tem aldeias totalmente como vive a sociedade de uma forma geral, do homem branco chamado. Tecnologia, com celular, com televisão, falando o português, esqueceu a sua língua materna, absorveu todos os costumes. E ainda existe aqui no Brasil também aqueles grupos indígenas que se mantêm totalmente isolados. Lá no meio da floresta amazônica, ainda tem grupo de índios que não tem contato nenhum com a sociedade. Eles vivem assim como aqueles que 500 anos atrás viviam aqui no Brasil, isolados por total. Se tiverem contato com um homem branco, é um grande perigo para eles, porque eles podem até morrer como os primeiros lá por causa das doenças. O sistema imunológico deles não está acostumado com essas doenças. No Brasil, a questão da terra indígena, que é outra grande discussão. As terras indígenas, segundo o levantamento, elas cobrem cerca de 13,6% do território brasileiro. Só que esses 13,6% que pertencem, que são terras indígenas chamadas, boa parte dessas terras ainda não foram demarcadas oficialmente. Ainda não teve a lei para confirmar que essas terras pertencem aos indígenas, para proteger, salvaguardar esses índios contra invasores, por exemplo. Segundo a lei, as terras demarcadas são de uso exclusivo e posse da população indígena. Segundo a lei de demarcação, que asseguram para o direito dos índios, por exemplo, a questão da exploração dos recursos nela existente. Nas terras que são demarcadas, só quem pode explorar é o próprio índio que mora lá. E isso está gerando grande problema na atualidade, porque vários grupos defendem que outras pessoas também possam explorar. Só que aí vai ter sérias consequências para esses índios, que aí é um debate muito complicado de se fazer. Se deixarem empresas entrarem para dentro das terras dos índios, vão derrubar, vão poluir os rios. E aí como é que vai ficar a vida desses índios? Pela lei, só eles têm o direito de explorar. Mas, infelizmente, frequentemente essas terras indígenas acabam sofrendo ataques de madeireiras, principalmente na região amazônica, madeireiras ilegais que vão lá para tirar as madeiras para vender, garimpeiros na região amazônica, tem muito, principalmente ouros, garimpeiros entram para dentro dessas terras indígenas, criadores de gado, fazendeiros de uma forma geral, que invadem as terras indígenas e acabam muitas vezes gerando conflitos. Conflitos que às vezes acabam deixando, por exemplo, mortes, como várias vezes já aconteceu lá na região amazônica, de conflito de índios defendendo suas terras. E o outro grupo é os afrodescendentes, os negros que foram trazidos para o Brasil como escravos no período colonial. Então a gente tem aqui os principais grupos que foram trazidos para o Brasil como escravos durante o período da escravidão foram o grupo dos sudaneses e dos bantus. Principalmente vieram da região de Angola, Moçambique, que formavam uma série de grupos africanos que foram trazidos para cá. A estimativa é que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o território brasileiro como escravos. Eram trocados lá na África por objetos, litros de cachaça, fumo, baratos, e eram trazidos para o Brasil para serem vendidos de uma forma bem cara. Chegando no Brasil, eles eram levados para mercados, principalmente em Salvador, Recife e Rio de Janeiro, onde eles eram avaliados e vendidos a preços muito caros. Chegava, eles iam avaliar os dentes, iam avaliar a força, e aí eles compravam lá o que era trocado por um litro de cachaça, chegava aqui ele valia um valor absurdo que gerava um lucro muito grande. E essa questão da escravidão no Brasil, ela durou mais de 300 anos, quase 400 anos na verdade. E
Nosso país, infelizmente, ele foi o último país aqui ocidental a abolir a escravidão. Enquanto todos os países vizinhos já tinham abolido a questão da escravidão, o Brasil só vai abolir em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. O Brasil, por exemplo, hoje em dia, desse resquício da questão da população escrava que foi trazida para cá, o Brasil é o país que abriga a maior população negra fora da África. Em 2014, quase 54% da população se declarava parda ou negra. E mesmo aqueles que se declaram branco, como eu falei, se você fizer um examezinho de sangue, provavelmente vai aparecer lá que você também tem a descendência negra no seu sangue. Não tem como fugir disso. A gente é uma formação negros, índios e europeus. Então, os afrodescendentes no Brasil, infelizmente, ainda enfrentam inúmeras dificuldades, consequências, principalmente da desigualdade social, que no nosso país é muito complicada essa questão de desigualdade, e o preconceito que ainda é muito presente. O racismo no Brasil. Os afrodescendentes são os mais atingidos, por exemplo, pelo desemprego, e grande parte dos que conseguem emprego exercem atividade de baixa qualificação. Se a gente for ver a relação de brancos e negros, os negros geralmente ocupam os cargos menos importantes, ou quando eles ocupam cargos iguais com os brancos, muitas vezes eles acabam recebendo salários menores. A questão resquício do preconceito, do racismo do Brasil. Além da raiz histórica, a situação de desigualdade social entre brancos e afrodescendentes se mantém em função da educação pública deficiente. Essa educação não possibilita a questão de competir de forma igualitária. E aí a gente tem a questão do racismo. O racismo em si, que ainda é muito presente, ele é considerado crime no Brasil na atualidade e é um crime inafiançável. Você cometer racismo, você vai preso e não pode pagar uma fiança para ser libertado. Diante dessa questão de desigualdades, que são históricas, os governos, de uma forma geral, eles geralmente fazem as chamadas ações afirmativas, que são atos ou medidas especiais e temporárias tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsória, com o objetivo de eliminar as desigualdades históricas acumuladas, garantir igualdade de oportunidade. Então, são atitudes tomadas para tentar diminuir essa desigualdade histórica. Aqui no Brasil, uma das ações afirmativas de maior destaque é a questão das cotas raciais nas universidades. Estabelecer que parte das vagas serão destinadas aos negros. E isso aqui, que já existe no Brasil, é uma situação que causa muito ainda discussão. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Aí, por exemplo, a gente tem dois argumentos de quem é contrário e quem é a favor. Quem combate, quem é contra as cotas raciais, por exemplo, diz que esse sistema de cotas ele fere o princípio da igualdade. Todo mundo é igual, todo mundo tem que ser tratado igual. Então, por que os negros teriam direito às vagas? E eles dizem também que isso acaba gerando, na verdade, uma disputa, uma cisão racial entre brancos e negros. Eles defendem que o governo deve investir em educação de qualidade para que as pessoas possam concorrer às vagas nas universidades de forma mais igualitária. Já quem defende as cotas alega que o sistema é uma medida essencial para resolver a exclusão social, possibilitar que os mais negros, os mais pobres e os negros cheguem a essas universidades, melhorem sua condição social e assim, com o longo do tempo, a questão da desigualdade vai acabar diminuindo. As cotas seriam uma forma de pagar, segundo também o que defende quem defende as cotas, uma forma de pagar uma dívida histórica da sociedade brasileira, a dívida que essa sociedade que foi a última a acabar com a escravidão ainda tem com esse povo negro. Então, esses são os dois argumentos aí, de quem é contrário e quem é a favor. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.